foi na direção do Senhor que aprove ele para vir nesta noite. E ele de muito bom grado aceitou o convite. Muito obrigado, pastor Denilson. Sempre bom ouvir o Senhor. Ou melhor, ouvir a palavra de Deus em sua boca. Amém? Deixa Deus te usar. Aleluias, glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E peço a você quem pode, a você quem trouxe a sua Bíblia, colocar-se de pé. Abra ela comigo no Evangelho de Jesus, que segundo escreve João, o capítulo de número 21 e o verso 18 a seguir. Quero aqui externar toda a minha gratidão pelo convite ao pastor Tiago, à pastora Aline, e também pela confiança dos meus pastores, meus pais na fé, o bispo Edson e a pastora Eliane. Sou grato à vida de vocês pela confiança. Todos encontraram? Diga: encontrei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estão folheando ainda? Eu espero, aguardo mais um momento. João capítulo 21 e o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outros o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Senhor meu Deus, Pai querido, já foi orado, já foi, Senhor, pedido a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, eu só te peço que o Senhor venha a continuar, Senhor, a fazendo a Tua vontade, conforme o Teu querer. Se aqui estamos, chegamos até aqui, foi pela Tua permissão. Por isso eu oro no nome de Jesus, Senhor, que seja feito a Tua vontade, conforme o Seu querer. E a igreja que concorda diz: pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao nosso Senhor. Quero aqui dar os meus parabéns. Eu aqui contei, deu 16 jovens. E a questão não é por quantidade, é por qualidade. Porque a palavra do Senhor diz que a porta ela é estreita, e são poucos os que passarão por elas. Espaçosa e larga é a porta que leva para a perdição, aonde são muitos que entrarão por ela. Então, jovens, não importa a quantidade, importa que nós temos que se esforçar para entrar pela porta estreita. Igreja do Senhor, esse texto a qual nós lemos vai contar o relato sobre a vida de um homem chamado Pedro. Pedro, com toda certeza, ele foi um escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia que vai dizer isso para nós, no Evangelho que escreve Lucas, o capítulo de número 5, vai falar sobre a pesca maravilhosa, a qual este homem, tendo uma noite inteira árdua de trabalho, sem sucesso, ao amanhecer está ele na beira da praia, lavando a sua rede. E diz a palavra do Senhor que vem Jesus Cristo caminhando por sobre a praia. Então ele avista 2 barcos, um de Simão Pedro, a qual ele adentra neste barco. E eu venho falar para vocês nesta noite, para os jovens, para todos que aqui estão. Não me pergunte por que o Senhor Jesus escolheu o barco de Pedro, não sei eu te responder. E também não me pergunte o porquê Deus escolheu a cada um de nós para estar aqui a esta noite. Eu só sei de uma coisa: se Ele te escolheu, se você é escolhido, você tem grandes motivos para sim, para exaltar e glorificar o nome dEle.
porque você não é obra do acaso. Não foram os seus pais que assim quiseram ter você da maneira que você é, com as suas características, com o seu jeito, com o seu olhar, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se comportar. Não, foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em algum lugar da eternidade, Ele, junto com o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, assim quando Ele foi criar a humanidade, eu tenho para mim que Ele, com a sua onisciência, com a sua presciência, sabendo de todas as coisas, assim aprouve Ele, já desde quando Ele foi criar o primeiro homem, Ele já assim tinha você na mente dEle. Então você não é obra de um acaso, você é um escolhido, você é uma escolhida por Deus. Então tenha, igreja, toda a alegria no teu coração, porque se você aqui está, se você ainda respira este ar puro, é porque o Senhor ainda tem grandes coisas a realizar na sua vida, porque Ele é um Deus que está assentado sobre um alto e um sublime trono, e está no controle de todas as coisas, e você não tem que se preocupar nas coisas que ainda hão de acontecer. O que nós temos apenas que fazer é permanecer na posição. Permaneça, jovem, porque vocês são escolhidos por Deus. Não saia da posição a qual Ele te colocou. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, e muito menos olhar para trás, porque assim vocês são escolhidos do Senhor. Este homem chamado Pedro, sendo ele escolhido por Deus, teve ele altos e baixos nos seus ministérios. Pedro, ele teve a gloriosa satisfação de poder andar com o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor encarnada, a qual ele, se desfazendo da sua glória, vieste a este mundo que Ele mesmo criaste, e peregrinou por 33 anos sobre esta terra. E durante 3 anos, qual foi a duração do seu ministério? Assim Pedro pôde contemplar, andando lado a lado com Ele. E Pedro, ao ele andar com o Senhor Jesus Cristo, ele teve os seus altos e os seus baixos nos seus ministérios, mas contudo ele não deixou ainda de ser um escolhido. Eu venho falar para vocês que aqui estão ouvindo a voz do Espírito Santo, no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua vida nesta terra, ei, você vai ter os seus altos, os seus baixos, queira quer no seu ministério, queira quer no seu relacionamento com seu cônjuge, com sua esposa, queira quer com seus filhos, no trabalho, aonde quer que seja, vocês vão ter os seus altos e os seus baixos, os momentos bons e os momentos ruins, mas contudo nós temos que saber que Jesus está presente em todas as ocasiões. E este homem chamado Pedro, ele teve o privilégio de ter uma pesca maravilhosa. Ele teve assim o privilégio de poder andar por sobre as águas. Ele teve o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo ser transfigurado no monte. Assim ele teve tanto o privilégio de acompanhar o Senhor Jesus Cristo, que também nós podemos ver que Pedro, ele ao reparar a força do vento, começou a afundar, começou a reparar, tirar o olho do Senhor Jesus Cristo. Assim Pedro também, por sua vez, ele nega o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Assim Pedro, no monte do Getsêmani, também ele não conseguiu orar com o Senhor Jesus Cristo por sequer 1 hora. Eu venho falar para você, tem hora que estamos cansados, tem hora que estamos exaustos, mas assim nós temos que continuar perseverando, porque se nós fraquejar, se nós tirarmos os nossos olhares do Senhor Jesus, se nós pararmos para reparar a força do vento, nós vamos cair em declínio na nossa fé. Então eu vejo que este homem, ele tem uma atitude de negar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é preso pelos soldados,
e assim ele vai até a crucificação. Diz a palavra do Senhor que os discípulos eles se dispersam, vai um para um canto, vai um para o outro, e assim Pedro, ele vai até o pátio e começa a se aquentar no meio da fogueira. Ali ele vai negar Jesus Cristo por 3 vezes, como o Senhor Jesus Cristo assim o relatou. Mas o que me chama a atenção, igreja, é que perto de Jesus, Pedro tinha um comportamento. Pedro ele era herói, Pedro ele era o linha de frente, Pedro era aquele que queria tomar as decisões. Por que não falar de Pedro? Quando foram prender Jesus, ele arranca a espada da sua bainha e corta a orelha do sumo sacerdote chamado Malco. Pedro ele era aquele homem que queria tomar as decisões. Em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta: quem dizem que eu sou? Ele toma a frente e fala: o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo. Muito bem, Pedro, porque foi o Pai em que te revelou. Porque perto de Jesus Cristo, igreja, ele se sentia seguro, ele se sentia confortável, ele sabia que o Mestre lhe ia dar uma saída. Mas quando o Senhor está preso nas mãos do soldado, ele está longe de Jesus Cristo, então ele nega por 3 vezes. E eu deixo uma pergunta para a igreja do Senhor: quando estamos aqui na presença dele, damos glórias a Deus, louvamos, engrandecemos, falamos que somos a geração eleita, a raça eleita, falamos que vamos entrar nos céus, andar em ruas de ouro, dizemos para Deus que nós somos a geração do arrebatamento. Mas quando estamos lá fora, igreja do Senhor, longe de Jesus Cristo, qual é o nosso comportamento? Será que não estamos tendo a mesma atitude de Pedro? Assim, contudo, também ele foi escolhido, mas assim, quando ele estava longe de Jesus Cristo, ele nega o Senhor por 3 vezes. Como que está o nosso comportamento, jovem, na escola? Enquanto aquelas pessoas acostumadas com essa modernidade, que tudo pode, eu posso fazer tudo, é normal, com aquele cigarro eletrônico, quando te oferecem, qual é a sua reação? Você nega Jesus e aceita aquela oferta, aquela proposta, ou você diz: não, eu sou de Cristo, essas coisas não me convêm? Então qual é o nosso comportamento, igreja? Quando estamos lá fora, longe do Senhor, quando estamos lá naquele covil de salteadores, quando estamos nas trevas, em meio àquelas pessoas que não estão na luz, como é o nosso comportamento? Não adianta nada, jovem, igreja, aqui dentro ser alguma coisa, aqui dentro nós sermos exemplo, aqui dentro nós temos uma atitude que agrada a Deus, mas quando estamos lá na nossa casa, é desobediência para com os pais, é desobediência para com as mães, não quer obedecer, faz cara feia, faz biquinho. Ei, você acha que com essa atitude estamos agradando a Deus? Mas eu venho te falar, contudo ainda você é um escolhido, e o Senhor ainda tem muito a fazer na sua vida. Mas temos que ter a atitude, igreja, de pessoas que somos escolhidas por Deus. A primeira atitude que eu aprendo, que o escolhido ele tem um relacionamento com Jesus Cristo. Pedro fazia parte do trio mais chegado de Jesus. Pedro ele tinha um acesso mais íntimo com o Senhor, mas contudo, igreja, em meio aos seus deslizes, aos seus vacilos, ele ainda tinha um relacionamento com Jesus Cristo. E eu te pergunto pelo Espírito Santo, como que está o teu relacionamento com Ele? Você está tendo mais relacionamento com os seus amigos, com as suas amigas, com o seu namorado, com o seu videogame, com as coisas que você tanto gosta nesta terra? Mas e o principal? Nós não podemos deixar Jesus Cristo de segundo plano. Senhor, depois eu leio a Bíblia. Senhor, depois eu oro.
Ah, Senhor Jesus Cristo, amanhã eu jejuo. Ah, Senhor, amanhã eu vou para o culto. Ah, Senhor, o amanhã. Ei, o amanhã ainda não chegou. Nós temos que se empenhar. Nós temos que ter um relacionamento com Ele neste ato. Nós temos que fazer a vontade dEle. Porque até os escolhidos, meus pastores, se não vigiar, até os escolhidos, se tiver um momento de fraqueza, também tem os seus fracassos. Por que não perguntar para Jonas, um profeta que ouvia a voz do Senhor, quando o Senhor disse: vá para Nínive? Ele assim escolheu por si próprio afastar-se de Deus e tomar a sua decisão. Diz a Bíblia que ele foi para Tarsis, mas assim o Senhor o colocou ele dentro da barriga de um peixe. Porque quando a pessoa é escolhido, não somos nós que decidimos o caminho, mas é o Senhor que conduz para onde Ele quer. Por que não perguntar para Sansão? Por que não perguntar para ele, um homem forte, um homem que carregava portão de 500 quilos sobre as costas? Por que não perguntar para ele que dormiu no colo de Dalila, desagradando a Deus, tomando a si as suas escolhas? Por que não perguntar para Davi, que escolheu ficar olhando Betseba tomando banho do terraço? Por que não perguntar para ele, um homem segundo o coração de Deus, que tinha comunhão com o Senhor, mas por um deslize, começou a tirar os olhos de Deus e olhar para aquilo que não era para olhar, e assim ele teve a consequência, assim ele teve que arcar com o prejuízo. Então eu venho te falar, igreja, que os escolhidos de Deus têm que ter mais relacionamento, para não cair em deslize, para não cair em fracasso, para não cair em tentação, para não cair no converseiro do homem mercenário, dos enganadores da fé, aqueles que querem tirar você da presença. Temos que estar firme na palavra do Senhor. Os escolhidos, igreja, têm intimidade com Deus. Jovens, se você não se relaciona com Jesus, o mundo vai se relacionar com você. Aqui vocês têm de tudo para se dar bem na caminhada da fé. Pastores, homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a te dar conselho, que estão dispostos a te orientar. Mas assim também convém nós fazer a nossa parte, porque se nós não se posicionarmos e não temos relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o mundo vai se relacionar com você. E depois que o mundo se relaciona, as consequências são graves. É uma droga que você acaba tendo contato, é um álcool que você acaba tendo um contato. Entra no vício do álcool, entra no vício da droga. Ei, eu quero te falar, eis aqui que fala contigo um homem a qual teve o pai ceifado pelo vício do álcool. Ei, a qual Satanás, ele não teve dó de criança, de filho, de filha, de esposa, de marido, não. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se você pensa que o mundo está de brincadeira com vocês, jovem, ei, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Vocês, como escolhido do Senhor, a qual o Senhor tem tanto zelo e cuidado com vocês, eu te peço pelo Espírito Santo, vira as costas para o mundo, mas fica do lado de Deus. Faça a vontade que o Senhor quer. Lê mais a palavra, obedeça às suas lideranças, esteja firme na presença de Deus. Não olhe para as pessoas que não vieram. Talvez muitos jovens faltaram, mas faça você a tua parte, porque vocês são escolhidos e vocês têm intimidade com o Senhor, e Ele tem muito a fazer na vida de vocês. Aleluia. Tenha relacionamento com Deus. Relacionamento com Ele é muito bom. Ele te ajuda você a tomar decisões certas, a qual vocês não vão cair em frias. Outra atitude que eu aprendo
Os escolhidos de Deus, eles não desistem. Pedro podia, diante de tudo o que ele tem feito, ele podia ter desistido. Pedro podia ter parado, pois contudo ele negou o Senhor por 3 vezes. Ele começou a afundar. A Bíblia fala que ele saiu para chorar amargamente. Foi tomado de uma tal tristeza, a qual diz a palavra do Senhor, esse texto a qual nós lemos, que ele voltou para pescar. Muitos dizem que Pedro, ele assim voltou para trás, ele queria voltar para o seu ofício, mas eu aprendo diferente com a palavra do Senhor. Enquanto Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas, ele foi procurar homens, ele chegou até a porta do templo e jogou as moedas. Os homens falaram para ele: o problema é seu, você que quis vender Jesus por 30 moedas. Mas Pedro não. Pedro, ele diz: eu vou pescar. E ele foi para o mesmo lugar, igreja, aonde tudo começou, aonde ele teve a pesca maravilhosa, aonde ele ouviu a voz de Jesus. Pedro, ele voltou para aquele mesmo lugar, aonde ele teve um relacionamento com o Senhor. Para onde nós estamos indo quando nós temos um deslize na vida, quando nós temos uma decepção, quando nós estamos fracos na fé? Para onde você está indo? Procurar ajuda em homem? Ou você está indo para o lugar aonde você sabe que você ouve a voz dele? O Espírito Santo fala para a igreja nesta noite: igreja do Senhor, não desista em meio às dificuldades dessa vida, porque se Pedro desistisse, a igreja primitiva não seria o que era. Por uma só pregação, mais de 3.000 almas se convertendo. Assim é você. Deus tem planos contigo, e você não sabe, você nem imagina o quanto Ele quer te usar, o quanto você é precioso nas mãos dEle. Ele tem algo muito grande para fazer em suas vidas, mas nós não vamos entender agora. Mas eu não sei, eu não entendo, eu não consigo aprender, eu não sei falar direito, eu não sei tocar um instrumento, eu para nada sirvo, eu para nada presto, eu vou desistir, eu vou parar, isso não é para mim. Ei, não é no teu tempo, não é no teu jeito, as coisas é conforme Deus quer. A caminhada da fé não é uma corrida, quem chega lá primeiro, quem faz melhor, não. Perante Deus somos todos iguais. No reino o maior tem que ser o menor, o maior tem que ser o menor. Estamos todos aqui para um só propósito: fazer a vontade de Deus. Então por isso não podemos desistir. Não desista, jovem, não é fácil e nem vai ser. A caminhada da fé, o rumo aos céus, ao arrebatamento. Se você pensa que vai ser fácil, não vai ser não. As coisas é difícil, as coisas vai ser em luta, em choro, em lágrima, mas nós temos que estar firme todos os dias, perseverando. Então quando vier a desistência, lembra que o Senhor Deus, Ele não desiste de você, Ele não desistiu, Ele foi até o fim na cruz do Calvário. Ele suportou todas as dores, todas as afrontas, Ele suportou por você, Ele não desistiu. Então por que você pensa em desistir? Ei, por que você pensa em desistir, igreja? Em parar agora que já estamos na reta final? Não faça isso não. Se Ele não desistiu de você, não desista dele também. Jesus, Ele venceu o mundo, e nós temos muitos motivos para não desistir. Desistir seria ignorar o quanto Jesus te ama. Você já parou para pensar o quanto o Senhor ama você? Você já parou para imaginar quando você está a sós,
você está orando com Ele, você é tomado por uma emoção, o Espírito Santo te envolve, você começa os seus olhos a encher de lágrimas sozinho, sem ninguém te falar, sem ninguém te ofender, mas só você e Deus. O Espírito Santo te envolve, você começa a ficar mais sentimental, porque ali só está você e o Senhor Jesus Cristo, aquele que te ama, aquele que está contigo todos os dias. Então quando nós pensamos em desistir, é a mesma coisa do que ignorar o quanto Ele ama a gente. Jesus enfrentou o sofrimento e a cruz mostrou que perseverar leva à vitória. Se nós perseverarmos, jovens, igreja como um todo, se nós perseverarmos, nós também vamos conseguir a vitória. E qual que é a vitória? Carro bom, casa boa? Não. A vitória que nós vamos conseguir é para todos sempre morar com o Senhor. Então não desista, igreja. Motivos para não desistir: acredite no que está escrito na Bíblia. Se você crê em tudo que está escrito, jovens, vocês que têm disposição, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não só uma, mas 2, 3, 4, quantas vezes vocês conseguir, porque se vocês confiar em tudo que está escrito, vocês não vão desistir do céu. Não desistir pode ser o ato mais heróico que você faça. Muitas das vezes queremos ser herói, queremos falar bonito, queremos impressionar com pregações, queremos tirar lágrimas de pessoas, queremos ver aqui na frente cheios de pessoas aceitando Jesus, enquanto nós temos que aprender que nós não podemos desistir. Talvez queremos ser heróis, mas só o ato de nós não desistir, nós já somos heróis e heroínas. Você pode aplaudir Jesus por esta palavra? Outra coisa que nós aprendemos: nós temos que fazer a diferença. Pedro, sem sombra de dúvida, ele fez a diferença. Nós, como os escolhidos, temos feito a diferença nessa geração, temos sido testemunho, temos falado de Jesus para aqueles que estão próximos de nós, temos sido luz do mundo. Um escolhido, ele tem que fazer a diferença. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O ministério de Jesus Cristo, muitas pessoas estavam em volta dele por causa de pães e peixes, por aquilo que ele podia oferecer, não por aquilo que ele era. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz, em João capítulo 15, o verso 16: não foste vós que me escolheram, mas foi eu quem escolhi a vós. E Ele te escolheu, igreja, para você fazer a diferença. Porque não adianta nada nós só estarmos na igreja cultuando, uniformes bonitos, heróis da oração, círculos de mulheres virtuosas, atmosfera jovens, estamos aqui de ternos e gravatas, sapatos bons, mas se não estamos fazendo a diferença nesse mundo, o Senhor Jesus Cristo veio, fez a diferença, e Ele deixou um legado para nós.
que nós também temos que fazer a diferença. Entenda que no decorrer desta caminhada, você já ouviu, nós temos altos e baixos, mas nós temos que fazer a diferença, igreja. O apóstolo Pedro, depois que o Senhor Jesus Cristo assim teve esse encontro com ele de novo, na beira da praia, depois dele ter negado Jesus 3 vezes, Jesus Cristo também disse para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta o rebanho. Pedro, quando ele nega Jesus, não é que ele mentiu naquilo que ele falou, ele só não estava pronto. Porque se nós vemos a trajetória de Pedro, ele cumpriu o que ele disse. Ele foi para a prisão e ele foi para a morte por causa de Jesus. Mas naquele momento, ele só não estava pronto para fazer a diferença. Talvez ainda Deus precisa tratar com você. Talvez ainda Deus ainda quer algo a mais de você para você poder fazer a diferença. Mas Ele vai falar no teu coração aquilo que Ele quer com cada um. Eu tenho acompanhado e tenho visto os esforços desses jovens. Eu vejo o anseio da minha filha por vir neste grupo. Eu vejo que ela conta para mim o que foi, o que aconteceu. E jovens, vocês têm que fazer a diferença nessa geração. Pedro, quando Jesus trata com ele, que ele está pronto, no capítulo 2 de Atos, Pedro é quem prega o primeiro sermão da história da igreja, ganhando quase 3.000 almas para Cristo de uma só vez. No capítulo 3 de Atos, é Pedro quem toma a iniciativa de operar em nome de Jesus o primeiro milagre da igreja, curando um coxo na porta de um templo chamado Formosa. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Pedro continua realizando obras fora de Jerusalém. Curou um homem paralítico chamado Enéas em Lida e viajou mais de 18 quilômetros em direção a Jope. Aconteceu um dos maiores milagres do seu ministério, quando ressuscitou Dorcas. Por que não falar também no capítulo 12 de Atos? Pedro é preso por ordem do rei Herodes, porém Deus frustrou o maligno plano de Herodes, libertando Pedro daquela prisão. Ou seja, em todas as circunstâncias, em todas as situações, Jesus estava com Pedro, Jesus estava com ele, porque ele fez a diferença. Quando assim o Senhor curou ele, quando assim o Senhor Jesus Cristo restaurou. Nós temos que fazer a diferença, jovem, fazer a diferença. Nós temos que ser luz do mundo, fazer a diferença. Nós temos que ser um bom ouvinte. Aquele que faz a diferença tem que seguir a Cristo, tornando-se mais semelhante a Ele. Aquele que faz a diferença tem que ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Vamos fazer a diferença, igreja. Vamos fazer a diferença. Eu concluo. Os escolhidos vão herdar as promessas feitas por Jesus, vão viver com abundância, vão viver por toda a eternidade com Cristo nosso Senhor. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Então saiba e entenda de uma coisa, que o Senhor não desiste de você por nada. Se assim você não desistir dele, então aprenda que nós não podemos desistir. Nós não podemos em momento algum desistir. Temos que ter relacionamento com Jesus, e temos que fazer a diferença em meio a essa nação.
Assim como Pedro teve os seus altos e baixos, nós também vamos ter. Mas assim Pedro não desistiu e Jesus não desistiu dele. Então, igreja, não desiste de Jesus, porque Ele não vai desistir de você. Você vai fazer a diferença, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. E não se preocupe, se o Senhor assim te escolheu, Ele é responsável por você. Ele cuida dos seus passos, do seu deitar, do seu levantar. Então descansa o coração, só apenas faça a tua parte, fica na posição, porque de ti cuida o Senhor. Ele sabe daquilo que você precisa. Você já é um escolhido. Fica tranquilo que Ele está cuidando de tudo. Só faça a tua parte, permaneça até o fim, até a volta do nosso Senhor. Vamos ser obedientes, vamos ser fiel a Ele. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a palavra que Ele pôs no meu coração. Escolhido e escolhida do Senhor, não desista, porque Ele é contigo. E vamos juntos fazer a diferença nessa nação. Aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu passo para quem de direito e agradeço a oportunidade.